São 15 horas, vamos dar início à nossa sessão e eu vou chamar para a mesa para secretariar comigo, então, o Martim, que é o secretário eleito pela João da Silva Correia. Fazes o favor, vens aqui para primeiro secretário, e uma vez que a Inês Sá não está, ia perguntar, sim, como é que tu te chamas? Fernando Barbosa, e eu quero perguntar aos nossos deputados, aos nossos jovens deputados, se aceitam que o Fernando tome o lugar da Inês, porque foi a Inês que vocês elegeram como secretária, mas uma vez que ela não está, tenho que vos pedir a autorização para que o Fernando se junte à mesa. Alguém se opõe? Não? Pronto, então, por unanimidade e consentimento de todos, o Fernando vai ser o meu segundo secretário. Muito obrigada. E vamos dar início à sessão com o período antes da ordem do dia, em que estão abertas as inscrições para vocês participarem. Vou pedir ao Martim que tome nota dos nomes, por favor, está bem? Ou diz? Não, não tens aí uma folhinha, vou buscar. E a Teresa não se importa de me trazer umas folhinhas brancas e uma caneta. Vais tomando nota, está bem? E tu tomas nota do tempo, está bem? Pronto. Então, a primeira, os nomes dela, se não souberes, vais chamando. Portanto, é a nossa representante, não é? Que se chama Inês também, não é? É da João da Silva Correia, está. Desculpe, não estou tempo agora. No telemóvel, assim no telemóvel. Então, vais ter que tomar nota. Vocês vão fazer o favor, então, de levantar a mão para nós tomarmos nota. Obrigado. E precisava da lista de presenças, Teresa. Caneta. Cada um tem quanto tempo? Pronto. Inês, não é? Diz? E vamos dar a palavra à Sofia. Portanto, tens a palavra. Não foste tu que pediste a palavra? É o quê? Pronto, então cada um que quer participar é que pede a palavra, está bem? Vocês não estão em representação de ninguém neste momento, estão a falar individualmente por vocês mesmos, tá? Então dizes o teu nome logo, por favor. Boa tarde a todos, chamo-me Vasco e frequento o 6º ano da EBS. A questão do amianto, embora antiga, continua presente no dia-a-dia da nossa escola. Por que é que depois de todo este tempo ainda continua lá, tendo em conta os perigos que acarreta para a saúde de todos os que a frequentam? Obrigada. Muito obrigada, Vasco. Tem a palavra a Lara. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Lara Oliveira e, em nome do agrupamento de escolas Dr. Serafim Leite, começo por saudar todos os elementos presentes nesta Assembleia, assim como todos os membros da ilustre mesa, cumprimentando em particular o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Jorge Sequeira, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Dra. Clara Reis, e a ilustre Vereadora da Educação, Dra. Irene Guimarães. E sem mais delongas, quero manifestar publicamente uma preocupação que é de muitos. Sei que esta é já uma velha questão trazida a esta Assembleia, mas mais do que isso, venho lançar um repto relacionado com a prática do atletismo no nosso concelho. Sabemos que este é rico em atividades desportivas, mas a verdade é que não oferece condições para a modalidade do atletismo. Por que não, caro Presidente, a criação de um complexo exterior para a prática desta atividade, no descampado junto ao pavilhão das Travessas, contribuindo para uma melhor qualidade de vida de todos os sanjoanenses que se dedicam ao desporto, sejam ou não praticantes acérrimos. Esta seria igualmente uma forma de suscitar o interesse de pessoas de outras localidades, ou não concorda? Obrigada. Muito obrigada, Lara. Tens a palavra agora. Fazes o favor, identificas, está bem? Eu ainda não vos conheço, sim. Mas fazes o favor, tens a palavra.
Boa tarde, eu sou a Maria Eduarda Oliveira e quero transmitir o seguinte. Embora os alunos do nosso agrupamento não tenham entendido a incompreensão de muitos desta Assembleia face à proposta de mais bicicletas na cidade, sobretudo para nós, jovens, focando as elevações aqui presentes, no momento em que, mais do que nunca, se fala na premente necessidade de salvarmos o nosso planeta. Tomamos recentemente conhecimento de que uma velha medida lançada nesta Assembleia, a da criação de postos de aluguer de bicicletas, já está a ser levada a cabo. No entanto, o que sucede, a ser verdade, é que esta situação não está a ser convenientemente divulgada no município. E eu, por exemplo, desconheci este facto. Aproveito ainda para, em nome do meu agrupamento, reforçar a necessidade de mais ciclovias para além das que existem junto à varanda do rio. Porque eu, sim, quero tornar este um hábito na minha vida. Obrigada. Obrigada. Agora tem a palavra. Quem é que a pediu? Então fazes o favor, tens a palavra, dizes o teu nome também e a escola que representas. Boa tarde, chamo-me Daniela Castro e frequento a escola EB1 de Casaldelo. Relativamente a medidas que foram aprovadas em assembleias de outros anos, existem algumas que não tenham sido concretizadas. Qual é o ponto que a autarquia faz desta situação? Obrigada. Muito obrigada. Mais alguém pretende intervir? Tens a palavra, fazes favor. E ali. Boa tarde, eu sou o Diogo Gomes e venho alertar, mais uma vez, para uma situação que gostaria de ver concretizada relacionada com os campos de ténis. Se quem pratica esta modalidade considera que a mesma é muito agradável na primavera e no verão, o mesmo não sucede nos momentos em que chove, porque, como se sabe, estes campos não têm cobertura. Assim, os praticantes ficam impedidos de jogar e o pavilhão das travessas não está devidamente equipado para a prática de ténis, como todos sabemos. Obrigado. Muito obrigada. Tens a palavra, fazes favor. Boa tarde a todos. Chamo-me Filipa Monteiro e gostaria de saber se pretendem reabilitar ou se já tomaram conhecimento de que na Rua Dr. Maciel, perto da estação, os passeios se encontram num estado deplorável e escorregadio, pois a calçada portuguesa está gasta e o piso está irregular. Desta forma, apela à realização de obras na subida da estação até à Malizé, já que várias pessoas já se magoaram nessa rua, nomeadamente a minha avó, que tropeçou e fez uma fratura tripla no pé, e porque esta rua se encontra contrastada em relação à sua rua perpendicular, Rua 5 de Outubro, onde foi construído um novo passeio recentemente. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Filipa. Mais alguém pretende intervir? Tens a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Mariana Martins e na última sessão não interpretaram da forma como pretendíamos uma questão, daí a nossa insistência. Como é de conhecimento geral, uma das medidas aprovadas no mandato anterior recaiu no apoio aos idosos de São João da Madeira instalados nos lares ou centros de dia do município, sob diferentes ações de acompanhamento. Ficou a promessa de uma reunião com entidades sanjoanenses de modo a implementarmos seriamente cada um dos agrupamentos e o sei. Situação que toda a jovem Assembleia considerou vital, e o certo é que, envolvido um ano, nada foi feito nesse sentido. Sinceramente, não gostaria que esta medida caísse em saco roto. Muito obrigada. Agora tem a palavra o participante da João Silva Correia, não é? Que pediu a palavra? Ou não? Não? Sim. Então, fazes favor.
Boa tarde, eu sou a Benedita Pereira e gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a colaboração da Câmara Municipal na concretização do charco da Escola do Parque. Mas, mais do que isso, como aluna desta escola, quero lançar um convite a todos os alunos de São João da Madeira para o visitarem. Contamos ainda a preparar um laboratório, mas este é um espaço de contacto com a natureza e um exemplo maravilhoso de biodiversidade. Já temos até a nossa mascota à vossa espera. Obrigada. Muito obrigada. Mas o Bernardo tem a palavra. Boa tarde, eu sou Bernardo Fonseca e gostaria de pedir encarecidamente ao Sr. Presidente que atentasse numa questão que suscita preocupação a todos os alunos do nosso agrupamento. Infelizmente, nem todas as pessoas que conduzem têm consciência dos seus atos e o que sucede é que a rua onde se encontra a escola-sede é constantemente alvo de altas velocidades, pondo em sério risco a segurança das crianças e dos jovens que a frequentam. E há que não esquecer que temos alunos do segundo ciclo ao ensino secundário. Apesar de todo o cuidado da nossa parte, há carros que não nos respeitam. Por isso gostaríamos de pedir que fosse colocada, em frente ao portão de saída, uma lomba com passadeira, de modo a obrigar os carros a abrandarem a velocidade. É mesmo uma situação vital, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigada, Bernardo. Mais alguém pretende intervir? Não? Não há inscrições? Então fazes favor. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Cláudio Silva e, mais uma vez, venho colocar a tónica no nosso agrupamento. Estou neste caso a referir-me ao facto de a escola-sede não oferecer uma cobertura na sua entrada. Com o tempo ameno, a situação ainda decorre sem problemas. No entanto, nos dias de chuva não há forma de evitar molhas incessantes, para não falar que da confusão que se gera, não havendo possibilidade de controlo por parte dos funcionários relativamente à entrada dos alunos. Além disso, para quando, Sr. Presidente, a colocação de torniquetes na escola-sede? Pense bem, Sr. Presidente, no nosso bem-estar e nestas necessidades cruciais. Obrigado. Muito obrigada. Mais alguém pretende? Sim, fazes favor. Olá, eu sou Mariana Santos e venho chamar a atenção para uma situação recente que acarreta, no nosso entender, alguma preocupação. Como sabemos, a parte da Oliva que ainda não foi alvo de intervenção sofreu há pouco tempo um incêndio. Por isso questiono, de que modo a entidade municipal pretende evitar situações idênticas? Como sabemos, também este espaço é frequentemente ocupado por pessoas inconvenientes. Embora tenhamos conhecimento de que o município desenvolve uma série de medidas de apoio para estas pessoas. Mas como se pretende evitar esta constante invasão de privacidade e proteger os moradores que vivem nesta zona? Uma outra questão ainda. O que poderá ser feito para que as tais medidas de apoio a estes sem-abrigos surtam o devido efeito, tirando-os das ruas ou dos espaços desabitados? Obrigada. Muito obrigada. Mais alguém pretende intervir? Não? Então posso dar a palavra ao Sr. Presidente para os vossos esclarecimentos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço muito as perguntas que colocaram, que cobrem diversos temas, desde a ação social, passando pelo desporto, a mobilidade, enfim, um conjunto vastíssimo de questões. Começando pelo Vasco e pela situação do amianto, nós, a partir de 2017, iniciamos um programa municipal para retirar o amianto das escolas que eram da responsabilidade da Câmara, os jardins de infância e as escolas primárias. E retiramos o amianto de 7 edifícios escolares que eram da responsabilidade da Câmara. O ciclo preparatório, a escola onde tu estás, é da responsabilidade da Câmara a partir de 1 de abril de 2022, apenas.
desde o ano passado. E o que é que sucede? Nós vamos fazer uma grande intervenção nessa escola, um grande projeto de requalificação que está em curso, a elaboração do projeto, e vai ser no decurso dessa obra que vamos aproveitar para retirar o amianto. Retirar o amianto de imediato tinha um custo de muitas centenas de milhares de euros e depois teríamos que o retirar tudo de novo, novamente, ou a grande parte, porque a escola vai ser toda reestruturada. É por isso que essa obra ainda não foi feita. Em todo o caso, o amianto só representa problemas quando são libertadas partículas. Se nada acontecer lá no telhado, em princípio, não haverá qualquer problema, portanto queria também deixar esta nota de tranquilidade. Mas o que está em causa é que vamos fazer uma grande intervenção e vai ser no decurso dessa intervenção que as coberturas da escola, por força dessa intervenção, porque a escola vai ser totalmente transformada, vão ser mudadas. Relativamente às questões do atletismo que a Lara colocou, portanto, existe uma intenção de, na zona do pavilhão das Travessas, construir diversos equipamentos desportivos. Portanto, está lá o pavilhão das Travessas, está projetado para lá os cortes de ténis e de pádel, que o projeto já está feito, tem lá o campo de futebol 11 e a ideia era concentrar ali um conjunto de atividades e designadamente uma possível pista de atletismo. Todavia, o município não tem recursos para fazer tudo de uma vez só. Porque o custo de uma pista de atletismo, não é cerca de 1 milhão de euros. Era há uns anos, quando pedimos um orçamento, agora será muito mais. E, portanto, nós temos que perceber que o município, a Câmara, para fazer obras tem que ter dinheiro. E o dinheiro vem dos impostos dos cidadãos, vem de comparticipações do Estado e vem da União Europeia, de fundos comunitários. Durante os últimos anos, a União Europeia não atribuiu dinheiro para equipamentos desportivos. Atribuiu dinheiro para outras finalidades. E o que é que sucede? O dinheiro que a Câmara tem das suas receitas normais, dos seus impostos, dos serviços que presta, não era suficiente para fazer todas essas obras. Nós gostaríamos de as fazer, mas infelizmente não há dinheiro para fazer de uma vez só tudo aquilo que nós queremos. A não ser que nós fizéssemos uma coisa, aumentássemos muito os impostos que os cidadãos pagam. E os cidadãos não estão também disponíveis para que isso aconteça. Portanto, temos que perceber que há um limite para a concretização dos nossos desejos, que é a disponibilidade financeira do município. Todos vocês já ouviram falar dos impostos, não é? E os cidadãos não toleram impostos muito elevados, porque também ficam com poucos recursos. Quanto maiores forem os impostos, menores são os recursos que os cidadãos dispõem para fazer face às suas despesas de educação dos seus filhos, de aquisição das suas casas, de despesas culturais que têm. Portanto, nós temos que ter aqui um equilíbrio e nós temos os impostos na média, comparando com outras cidades. Não temos muita margem para subir os impostos. Em todo o caso, recentemente, não é para a prática do atletismo, digamos, formal, mas recentemente a Câmara construiu uma pista de cross, a pista Alberto Batista, que fica ao lado da escola Serafim Leite e que está disponível para os cidadãos. Foi mais um equipamento para a prática da corrida, do cross, mais um equipamento desportivo que creio que foi em 2018 ou 2019 que ficou à disposição dos nossos cidadãos e portanto eu convido-vos a todos a utilizar esse equipamento, que é uma pista com excelentes condições para a prática da corrida ao ar livre. E, portanto, foi uma evolução na nossa cidade. Ainda não chegamos à pista de atletismo que todos desejam, mas isso só não aconteceu porque não temos dinheiro para fazer isso. A Maria Eduarda falou do desejo de ter mais ciclovias. A Maria Eduarda, onde é que está? Exatamente. Nós já estamos a ampliar aquela ciclovia
aquela obra, portanto, aquela ciclovia que está na Rua do Val e naquela avenida ao lado das Albufeiras do Parque do Rio Ull. Agora, naquela rua que vai até aos Bombeiros, que está também em obras, chamada a Rua Oliveira Figueiredo, já vai continuar a ciclovia. E, portanto, a nossa intenção é ir progredindo na construção de ciclovias na cidade. Fizemos aquele troço, estamos já a ampliá-lo, já está em curso a obra, portanto, aquela ciclovia já está a ser ampliada e vamos projetar futuras ampliações. Foi dita uma informação de que já temos aqui um posto de aluguer de bicicletas. Eu creio que não será de responsabilidade do município, porque o município ainda não avançou com isso, portanto convinha depois falarmos no final para perceber se há aí alguma informação incorreta a circular, mas efetivamente o município ainda não tem essa medida implementada. A Tânia de Casaldelo falou das medidas aprovadas nos anos anteriores. Efetivamente, nós temos feito um esforço para aplicar as medidas. Algumas medidas não foram executadas exatamente nos termos em que eram propostas, porque o município já executa medidas com o mesmo objetivo e com o mesmo alcance, e portanto nós não podemos duplicar medidas, mas nós vamos fazer então um levantamento de todas as medidas e fazer um quadro para verificar exatamente o que é que foi feito e o que é que não foi feito e o que não foi feito, porque é que não foi feito, para fazermos então esse balanço. O Diogo falou no estado dos campos de ténis e, portanto, o município tem a intenção de substituir aqueles campos de ténis por outros. No anterior mandato elaboramos o projeto para construir os novos campos de ténis ao lado do pavilhão das Travessas. Esse projeto já está elaborado, lá está, é mais de 1 milhão de euros. E estamos à espera agora que abram as novas oportunidades de financiamento da União Europeia, porque eu já expliquei aqui numa Assembleia Municipal que a União Europeia é muito importante para a nossa cidade, porque muitas das obras que temos na nossa cidade foram feitas com financiamento, com verbas oriundas da União Europeia, para vocês perceberem, a Casa da Criatividade, por exemplo, a Oliva Creative Factory, a obra de repavimentação do centro da praça, foi tudo feito com participações da União Europeia. Isso é decisivo para o nosso orçamento. São muitos milhões de euros anualmente que nós temos de contributos da União Europeia. Por isso é que muitas vezes nós falamos aqui da importância da União Europeia, não só por ser um espaço de paz, de liberdade, de direitos sociais, mas também por contribuir muito para o nosso desenvolvimento. E pedimos que defendam muito a União Europeia. Vocês percebem isso, têm também a experiência do Erasmus nas vossas escolas e percebem como a União Europeia é importante para o intercâmbio entre os povos, para a compreensão mútua, para o diálogo, para a paz e para a liberdade. Mas também é importante a este nível. E nós, infelizmente, como somos um país de poucos recursos, estamos muito dependentes da União Europeia. Vamos agora construir campos de ténis na Serafim Leite. Aliás, abrimos esta semana, portanto, como sabem, a Câmara fez um projeto para reabilitar os espaços desportivos exteriores da Serafim Leite, para ficarem com a mesma qualidade que tem na Oliveira Júnior e na João da Silva Correia. Os espaços desportivos exteriores da Escola Serafim Leite estão péssimos, não têm condições. Há meninos e meninas que até quando estão lá a jogar caem e sofrem lesões. Portanto, essa escola também entrou para a responsabilidade da Câmara a 1 de outubro de 2022 e o que nós fizemos foi construir um projeto, que já está construído, já está feito o projeto, e vamos em 2 patamares construir uma mini pista de atletismo, pistas para basquete, para handball, vamos fazer campos de ténis e campos de pádel, vamos pôr uma parede de escalada também, e vamos pôr também uma zona para salto em comprimento com uma areia, uma caixa de areia. Pronto, eu estava-me a faltar a expressão, uma caixa de areia. Eu não sou muito perito em desporto. Lançamos o concurso para contratar um empreiteiro e a boa notícia é que esta semana abrimos as propostas e houve empresas que vão concorrer e muito brevemente temos selecionado a empresa e a obra vai arrancar.
Portanto, é uma grande notícia para a Serafim Leite e para o desporto da cidade. Vamos ter lá uma pista de atletismo, não vai ser a grande pista de atletismo, que eu acho que era dessa de que a Lara falava, mas já vai ser uma pista, digamos, enfim, para algumas necessidades do desporto escolar. E, portanto, brevemente, vamos ter aquela escola e a cidade, na sua globalidade, muito melhor. A Filipa falou da Rua Doutor Maciel. Nós já temos o projeto feito. Nada se faz sem um projeto. O que é o projeto? Vocês imaginem uma casa, não é? Nós, a Câmara, imaginemos que quer construir uma escola. Tem a ideia de construir uma nova escola ou de construir um ecocentro. A primeira coisa que tem que fazer é aquilo que se chama o projeto. Contratar técnicos e engenheiros para fazerem os desenhos, os cálculos das estruturas. E isso demora muito tempo também. Há projetos que demoram mais do que um ano a fazer. Imaginem. Depois de termos o projeto, temos que ter o dinheiro. Depois de termos o projeto e o dinheiro, temos que ter alguém que execute a obra. Estão a ver? E temos que contratar alguém que execute a obra. Por isso é que as coisas demoram tempo. E, portanto, nós já temos o projeto feito, candidatamos isso ao PRR, mas não admitiram essa candidatura. Vamos pavimentar essa rua e depois iremos, de facto, tratar desses passeios. Tu sabes, Filipa, que os passeios novos que estamos a fazer já não são em calçada à portuguesa. Falaste da Rua 5 de Outubro, a Rua 5 de Outubro era péssima, nós fizemos passeios que não existiam, de um dos lados da via, e melhoramos os passeios do outro lado. E, portanto, o que vamos fazer nessa rua é ter o mesmo perfil, a mesma linguagem urbanística, mas, de facto, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Nós fizemos muitos passeios novos na Rua Alão de Moraes, ao lado da biblioteca, que todos conhecem, na Rua Serafim Leite, na Rua do Val, ao lado do Parque do Rio Bulo, fizemos passeios em zonas que não existiam, não é? Mas essa rua também será beneficiada, até porque tem uma inclinação muito forte. Vamos fazer duas grandes extensões, na Rua Visconde e ao pé do Parque de Castro. E vamos remodelar também os passeios todos na Rua Visconde. Não sei se serão todos, mas uma grande extensão de passeios novos na Rua Visconde, também já está contratado, e em breve na Rua Oliveira Júnior, também vai ser toda requalificada, e os passeios que também são em calçada, também estão muito irregulares e com buracos, também vão ser todos substituídos. Portanto, estamos a trabalhar muito nos passeios, não conseguimos chegar a todos os sítios ao mesmo tempo. A Mariana Martins falou da questão dos idosos. Nós temos muitas iniciativas para os idosos, mas nós, de facto, eu vou ver o que é que aconteceu com essa reunião e, portanto, prometo que a breve trecho ela será agendada e peço desculpa se houve aqui alguma falha. A Benedita lançou um convite para visitarmos o charco da Escola do Parque, uma das escolas onde foi retirado o amianto e que teve uma grande intervenção no polivalente, que estava fechado e que nós melhoramos. Eu agradeço a tua iniciativa e o convite gentil que dirigiste a todos os teus colegas. O Bernardo falou da necessidade de colocar uma passadeira elevada na Serafim Leite, pois nós colocamos há tempos uma passadeira em frente à escola de Casaldelo. Colocamos recentemente também outras passadeiras elevadas e os nossos serviços já têm agendado esse trabalho. Não temos ainda uma data concreta, mas essa passadeira vai efetivamente ser feita. O Paulo Silva falou da cobertura, da necessidade de ter... Paulo Silva, não é? Cláudio, é o nosso speaker, Cláudio, claro. Eu confundi. O Cláudio falou da necessidade de ter uma cobertura que estabeleça um canal entre a entrada e o edifício, não é? Para não apanharem chuva.
bem. Muito bem. É uma questão que a direção da escola já falou connosco sobre a melhoria ali da zona da entrada e de colocar ali uma cobertura. Nós vamos ver quando é que há recursos para fazer isso. Nós, neste momento, vamos fazer aquela obra lá, que custa mais de 200 mil euros. Lá está, nós temos que ir definindo prioridades, não é? Não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que dizer isso com esta franqueza, porque é verdade, porque se eu dissesse que ia fazer tudo e depois não fizéssemos, não estávamos aqui a sério. Mas é uma matéria que temos que ver. Para já não está naquela lista de prioridades. Nós demos prioridade aos espaços desportivos exteriores. Dentro dos recursos que tínhamos disponíveis, consideramos que era para já mais importante melhorar os espaços desportivos exteriores para que todos os alunos pudessem praticar desporto. Enquanto não tivermos a cobertura, temos que recorrer aos guarda-chuvas, temos que encontrar, se calhar, abrigo noutros sítios e, portanto, vamos ter que fazer desta forma. A Mariana Santos falou dos incêndios urbanos que ocorreram. De facto, houve um dia na nossa cidade que tivemos 2 incêndios em prédios abandonados, um na Antiga Oliva e outro na Rua Oliveira Júnior. A polícia está a investigar para perceber quais foram as causas do incêndio. Ainda não temos certezas sobre essa matéria. Alguns concidadãos nossos que merecem o nosso respeito e a nossa ajuda, de facto, pernoitavam nesses edifícios. Não são pessoas inconvenientes, são pessoas que têm problemas na sua vida, que têm problemas alguns de álcool, outros de saúde mental. Nós tentamos ajudá-los imenso. Todas essas pessoas têm técnicos especializados que lhes procuram dar apoio, mas muitas das vezes há pessoas que decidem seguir um determinado estilo de vida e a Câmara não tem maneira de ordenar às pessoas que estejam num sítio ou que estejam no outro. Não sei se me estou a fazer entender. Não existe, já houve um tempo em que o Estado, se via uma pessoa que não agradava aos cidadãos na rua, pegava nessa pessoa à força, contra a vontade dela, e colocava-a num sítio, escondiam as pessoas. Hoje isso não existe, e ainda bem. Nós temos que ter táticas para ajudar as pessoas. Essas táticas existem, há pessoas que aceitam a ajuda. Muitas pessoas, nós temos apartamentos na Habitar. Já ouviste falar da Habitar, Mariana? Nós temos apartamentos, 3 apartamentos, que chamamos apartamentos de autonomização. 3 apartamentos onde nós, com técnicas da Santa Casa da Misericórdia, nós oferecemos esses apartamentos a essas pessoas, para essas pessoas progressivamente irem melhorando a sua vida, melhorando as suas rotinas, melhorando os seus hábitos e depois autonomizarem-se. Mas tudo tem que ser feito com o acordo das pessoas. Nós não podemos obrigar as pessoas, não podemos aprisionar as pessoas, temos que ser muito tolerantes e, a cada dia, trabalhar com essas pessoas e nunca desistir dessas pessoas. Nunca desistir dessas pessoas, como noutros tempos acontecia. Desistia-se dessas pessoas e nós escondíamos essas pessoas. Essas pessoas têm a mesma importância que eu tenho, que o vice-presidente tem, qualquer um de nós tem. Somos todos igualmente importantes. Essas pessoas o que têm é problemas. E, portanto, nós temos que ajudar essas pessoas e é isso que nós fazemos. Às vezes há pessoas que também causam incêndios. Nós não sabemos. Eu não sabia, antes de ser Presidente da Câmara, mas nós temos muitos incêndios na cidade.
Eu recebo, por ser responsável pela proteção civil, sempre que há uma saída dos nossos bombeiros, eu recebo uma mensagem para nós ficarmos logo de alerta, se for preciso alguma coisa da Câmara. E então apercebi-me que há muitos incêndios urbanos. Nós não damos por ela, porquê? Porque temos muito bons bombeiros, os bombeiros chegam rápido ao local e os incêndios não são notícia. Mas não são só as pessoas que não têm abrigo que causam incêndios. Sabem que há muitos incêndios por pessoas que se esquecem dos cozinhados ao lume por estarem ao telemóvel e depois as cozinhas entram em combustão. Ou pessoas que têm velas que ardem os escritórios e as casas, ou pessoas que têm lareiras. Temos muitos incêndios desses. Qualquer um de nós pode ter uma distração e causar até um incêndio. Espero que não aconteça com nenhum dos que aqui estão, mas isso não é um fenómeno exclusivo desses cidadãos, mas eu agradeço muito a tua intervenção, sinal que estiveste atenta ao que se passa na cidade, isso é extremamente importante, e chamares esse alerta é extremamente importante. Muito obrigado. E, portanto, eram estes os esclarecimentos que tinha para dar. Se alguma dúvida subsistir, poderei dar mais esclarecimentos às vossas perguntas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não há questões a colocar, não? Pronto, então podemos passar ao nosso período da ordem do dia, que tem início com a aprovação da ata, que é o registro oficial do que se passou na sessão anterior. Como vos disse, é muito importante este registro, que é a prova de que o que se passou é verdade e todos nós aprovamos que assim era. Portanto, é isso que eu estou agora aqui a pedir para vocês fazerem. Se alguém tem alguma coisa, as atas foram feitas, os vossos colegas secretários participaram também na elaboração da ata, pelo menos ficaram a saber como é que era. A nossa técnica, a Dona Adelaide, depois concluiu, foi-vos enviada pelas vossas professoras e, portanto, vocês conhecendo a ata, eu pergunto se querem questionar alguma coisa, têm alguma coisa a dizer em relação a este assunto, em relação à ata. Ninguém tem nada a dizer, vamos passar à aprovação. Alguém vota contra a ata? Alguém se abstém? E então essa ata está aprovada por unanimidade, o que quer dizer que temos o registro escrito de tudo o que se passou. O segundo ponto, eu dou a palavra ao Sr. Presidente para ele dizer umas palavras em relação às propostas que foram aprovadas e enviadas para o Executivo na última sessão e apresentadas pela vossa representante também na sessão da Assembleia Municipal que tivemos. O Sr. Presidente tem a palavra. Muito bem, a Câmara então recebeu as medidas que a Assembleia Municipal Jovem aprovou e eu vou fazer então aqui fazer um ponto de situação relativamente às vossas medidas que propuseram, no fundo explicar-vos o que é que já está a ser executado, que no fundo se encaixa nas vossas medidas, no sentido de não haver duplicações, e o que é que nós nos propomos fazer relativamente às medidas que aplicaram. A primeira medida, que é uma fusão de medidas dos 3 agrupamentos, está muito ligada ao tema da xenofobia, do ódio racial, e propõem que se façam iniciativas como debates, workshops, filmes, sessões de teatro sobre a liberdade, a realização de palestras para pessoas com deficiência, falam sobre a educação financeira nas escolas da cidade e, portanto, eu ia fazer agora aqui uma síntese, explicar-vos algumas medidas que nós já temos em vigor e o que é que nos propomos também fazer. Em primeiro lugar, dizer que nós consideramos muito importante esta medida, porque ela se centra na questão dos direitos dos cidadãos e na questão da liberdade. E essas são as questões básicas e fundamentais para que possa haver um desenvolvimento da sociedade, para que possa haver progresso. Podemos ter muitos edifícios, podemos ter muitas infraestruturas, mas se não houver paz, não houver liberdade, não houver direitos, tudo se torna irrelevante. Vejam no que se passa agora na Ucrânia, não é?
escolas, hospitais, teatros, um míssil no ápice destrói o que demorou dezenas de anos a construir. E, portanto, saudar-vos por esta iniciativa. Relativamente às questões do ódio racial, do bullying, da xenofobia, e, portanto, dizer que nós, relativamente ao cinema, portanto, foi decidido, na sequência da Assembleia Municipal, fazer a projeção de um filme que trata as questões do ódio racial, que será uma sessão especial do Cine São João, que será a 15 ou 22 de junho. Depois até pedia que vissem entre vós qual é a data mais conveniente e que transmitissem à Câmara. Podemos até fazer 2 exibições. O Cine São João é um programa de cinema gratuito que tem lugar nos Espaços da Cultura. Creio que todos já ouviram falar. E, portanto, nós vamos fazer uma sessão especial para a Assembleia Municipal Jovem e para todos os vossos colegas que queiram ir. E o filme que propomos é um filme chamado Justiça para Emmett Till, que é um filme que retrata a história real de um jovem afro-americano de 14 anos nos Estados Unidos, quando o racismo em alguns estados estava instituído e existia apartheid nos Estados Unidos. Um jovem que em 1955, de 14 anos, foi assassinado devido à sua condição racial, uma história que chocou todos os Estados Unidos, ou chocou grande parte da população. Os que fizeram o assassinato e que defenderam os assassinos não ficaram chocados, infelizmente, acharam aquilo normal. E, portanto, este jovem de 14 anos, que foi assassinado por adultos brancos, foi linchado, tornou-se um ícone dos direitos civis nos Estados Unidos. E, portanto, pareceu-nos que este era um filme extremamente importante que a Câmara já assegurou para projetar numa sessão dedicada à Assembleia Municipal Jovem. Queria também dizer que já tínhamos projetado fazer este ano um ciclo de cinema iraniano, que vai acontecer com 4 filmes e, como sabem, no Irão há muitos problemas também de direitos humanos e de liberdade, sobretudo para as mulheres, e este ciclo de cinema iraniano, que já estava projetado, vai chamar a atenção para a situação no Irão. Foi por isso que ele foi projetado já, pelo nosso município, para chamar a atenção e lançar o debate em torno da gravíssima situação dos direitos humanos que vivem as pessoas no Irão, em especial as mulheres no Irão. Há muitas jovens, não é, que têm desafiado aquele Estado fascista, autoritário, que ultimamente, inclusivamente, como sabem, até coloca câmaras nas ruas para filmar e detectar as senhoras que não andam com o véu, e essas senhoras depois correm o risco de ser assassinadas se não andarem com o véu. É de facto uma situação intolerável e, portanto, também chamo a vossa atenção para este ciclo de cinema que, no fundo, tem a ver com o vosso tema. E, portanto, temos este filme que vai ser projetado, Justiça para Emmett Till. Podem investigar já quem foi o Emmett Till na internet e penso que vão ficar muito impressionados e sensibilizados para esta questão. Depois falam do teatro. Nós também estamos a tentar contratar uma peça de teatro sobre este tema para levar a palco. Ainda não temos fechado esse processo, mas propõem também que o Festival de Teatro tenha esta temática. Aí é uma questão que a Câmara não pode decidir sozinha, porque o Festival de Teatro é uma parceria queria explicar-vos isto, entre a Câmara e o Espaço Aberto e os grupos de teatro. Portanto,
Nós vamos enviar esta proposta vossa para o Espaço Aberto, que organiza o Festival de Teatro, e dependerá de haver ou não haver acordo de ambas as partes, porque a Câmara não pode impor ao Espaço Aberto que o Festival de Teatro tenha um tema único. Portanto, na democracia é assim, há questões que têm que ser negociadas e tem que haver acordo entre as partes envolvidas. E, portanto, nós vamos apresentar essa proposta vossa e depois veremos se o Festival de Teatro do próximo ano terá este tema ou, pelo menos, se alguns grupos pretendam fazer peças de teatro em torno deste tema. Aliás, este ano já aconteceu, por exemplo, os Trafins fizeram uma peça de teatro que era, no fundo, ligada a este tema. Depois falam aqui da questão da literacia financeira. E eu queria dizer que nós criamos, e chamava a vossa atenção, e podem ir à net, ao site da Câmara, investigar isso, nós criamos, em 2019, o Gabinete de Apoio ao Consumidor na nossa cidade, na nossa Câmara, que é uma parceria com a DECO. Alguém já ouviu falar da DECO aqui? Se alguém ouviu, que levante o braço, para isto ser mais interativo. Pronto, sabem o que é a DECO. Portanto, a Câmara tem uma parceria com a DECO e garantimos o atendimento de munícipes aqui, aos cidadãos, presencialmente, por e-mail e por telefone. Temos também uma parceria com a Direção-Geral do Consumidor, que está a funcionar muito bem. Garantimos o atendimento a muitas pessoas que têm problemas de consumo e já fizemos palestras sobre literacia com a DECO. E, portanto, todos os anos nós fazemos um conjunto de palestras com a DECO e, portanto, vamos também voltar a incluir no planeamento futuro palestras sobre literacia financeira. Mas queria dizer-vos que isso já aconteceu, essa preocupação já foi acolhida e nós vamos então voltar a fazer. Presidente, dá-me licença que o interrompa para pedir para lembrar os meninos das sessões de Pensar o Futuro, que acho que estão dentro deste âmbito também. Aliás, vai haver uma no sábado. Sim. Também queria dizer obrigado pela alerta, porque tínhamos esquecido. E portanto, dizer também sobre isso. Depois, queria também dizer que na Semana da Juventude, vocês falam aqui de uma proposta que é fazer palestras, sessões e debates sobre a igualdade, sobre o ódio racial, sobre o bullying, a xenofobia, a homofobia e outras formas de ódio. Dizer que na Semana da Juventude, em parceria com os Ecos Urbanos, o ano passado todos estes temas estiveram em cima da mesa e houve palestras e, portanto, nós vamos também voltar a fazer isso na Semana da Juventude. Queria depois que tomassem nota e atenção sobre a Semana da Juventude. Dizer que também trabalhamos com um grupo de jovens que é o Ecos Ação, que realizou já em São João da Madeira pela primeira vez, e por estarmos a falar de homofobia, a marcha LGBTI, que já se realizou 2 vezes em São João da Madeira, e portanto dizer-vos também isso. Depois também vamos incluir no Plano Educativo Municipal do próximo ano, em colaboração com o Movimento Democrático das Mulheres, um conjunto de ações ligadas ao tema dos direitos dos cidadãos. Portanto, também estamos a trabalhar nisso para fazer a inclusão dessas medidas. E como se referiu a Presidente da Assembleia Municipal, a Câmara Municipal em 2018 criou um ciclo de conferências especialmente dedicado aos jovens, Pensar Futuro, que este ano vai ter 4 edições. Também gostaria que tivessem alerta sobre esse ciclo de conferências. Um deles, eu penso que vai ser extremamente importante, que vai ser sobre a inteligência artificial. Vocês têm escutado agora notícias sobre a inteligência artificial e há quem considere que é uma ameaça à humanidade. E, portanto, nós vamos ter aqui um perito em inteligência artificial a falar sobre isso. E vamos ter também um perito a falar sobre democracia. Estas conferências são ao sábado à tarde, nos Espaços da Cultura. Nós iremos divulgar estas conferências.
Depois, há uma outra medida vossa que é dar apoio para a compra de bens essenciais através de um cartão social de apoio a famílias carenciadas. Eu aí gostaria então de vos explicar o que é que a Câmara faz na área do apoio à compra de bens essenciais para famílias carenciadas. A Câmara, eu penso que a vossa ideia, depois se alguém me puder esclarecer, a vossa ideia seria a Câmara dar um cartão às pessoas, um cartão que representava dinheiro, através do qual as pessoas, com esse cartão, iriam comprar os bens de sua escolha. Era essa a vossa medida, certo? A Câmara presta esse apoio de uma forma diferente. Em vez de ser com o cartão, presta esse apoio diretamente. E, portanto, nós, de facto, garantimos bens essenciais, estamos a falar de alimentação, sobretudo, de diversas formas. Em primeiro lugar, nós temos 3 centros de distribuição de alimentos na nossa cidade. Um gerido pela Cruz Vermelha, outro gerido pelos ex-urbanos e outro gerido pela Misericórdia. Estes bancos alimentares, são 3, apoiam cerca de 417 famílias, neste momento. Os dados que vos estou a dar são deste momento e é extremamente preocupante. Estes alimentos, de onde é que provêm? São alimentos financiados pela Câmara Municipal, são alimentos que resultam da recolha anual do Banco Alimentar contra a Fome, já tomaram conhecimento dessa recolha, que em São João da Madeira é organizado com a colaboração da autarquia, e também resultam de angariações de alimentos das instituições. Para terem uma ideia, portanto, nós temos estes 3 bancos alimentares onde há famílias que recorrem regularmente ao longo do ano. Estamos a falar de cerca de 417 famílias. Pelo Natal, que é uma época especial, a Câmara Municipal também comparticipa cerca de 500 cabazes de Natal, e no total, nestes cabazes e nestes alimentos que a Câmara adquire, estamos a falar de cerca de 72 mil euros por ano que a Câmara Municipal investe nesta matéria. Para além disto, para além desta entrega de alimentos, e portanto, quem quer que necessite em São João da Madeira tem esta disponibilidade destes alimentos. Para além desta entrega de alimentos, a Câmara também comparticipa uma cantina social, que é gerida pela Santa Casa da Misericórdia, e parte das refeições que essa cantina serve são subsidiadas pela Segurança Social, outra parte é subsidiada pela Câmara Municipal. E, portanto, em 2022 a Câmara investiu cerca de 22 mil euros nessa matéria. Se somarem ao outro valor que referi, em apoio alimentar a famílias carenciadas, a nossa cidade investe perto de 100 mil euros por ano. Para além disso, para além do banco alimentar, dos bancos alimentares, para além da cantina social, temos também o Senta.com, que existe em frente ao Museu da Chapelaria, que é um local para tomada de refeições de pessoas sem abrigo, para tomarem as suas refeições em dignidade, almoçam e jantam lá, cerca de 15, 16 pessoas por dia. E, portanto, esta é a forma como a Câmara Municipal atribui bens essenciais aos cidadãos que necessitam. Qual é a diferença face à vossa proposta? É uma atribuição direta. Em vez da Câmara dar um cartão para que as pessoas possam, com o cartão, ir aos supermercados, escolher o que querem, é feita esta atribuição direta. Este é o método que é mais utilizado pelos municípios. Nós vamos verificar se outros municípios têm esta experiência do cartão. Não estou em condições de dizer que iremos implementá-lo
vamos verificar quais são os prós e os contras de uma experiência, mas o vosso objetivo está alcançado. O vosso objetivo é que, de facto, os bens essenciais cheguem às pessoas e, portanto, aquilo que vos queria dizer é que, efetivamente, o objetivo último está garantido através destas medidas que a Câmara aplica. Penso que não tinham, se calhar, a noção da situação, mas é esta a noção da situação. Nós temos um cartão social que eu vos vou mostrar, que é um cartão para os idosos, que é o cartão sénior. Já temos um cartão social que é o cartão sénior, que já existe, que é dado a todas as pessoas com mais de 65 anos e que para os idosos que têm baixos rendimentos permite que eles tenham apoio na compra de medicamentos. Portanto, em termos de cartão físico, temos este cartão que dá descontos no acesso às piscinas e noutras atividades, independentemente do rendimento, mas que para os seus titulares que tenham baixos rendimentos, permite uma comparticipação em medicamentos até 600 euros por pessoa, por beneficiário, que a Câmara Municipal de São João da Madeira auxilia aos idosos sanjoanenses que têm as pensões mais baixas. E, portanto, assim fiz o ponto de situação face à medida número 2, que venceu, do agrupamento de escolas João da Silva Correia. Quanto à terceira medida, que tem também a ver com a liberdade, que era a criação de um gabinete municipal de proteção da liberdade e dos direitos dos cidadãos. Pois bem, os direitos dos cidadãos são diversos e são múltiplos, não é? E nós temos diversos instrumentos, diversos equipamentos, diversas estruturas na Câmara que informam já os cidadãos sobre os seus direitos. Temos o Gabinete de Apoio ao Consumidor, de que já vos falei, porque são direitos dos cidadãos. Temos um Gabinete da Inclusão, que é especializado em dar informações aos cidadãos portadores de deficiências, e, portanto, a Câmara criou esse gabinete recentemente. Temos 2 técnicas da Câmara que foram formadas nessa matéria e que estão habilitadas a dar apoio aos cidadãos com deficiências, e criamos também, recentemente, o Espaço Aurora. Não sei se alguém aqui sabe o que é o Espaço Aurora, ou já ouviram falar do Espaço Aurora, que é um espaço que dá proteção, informação e encaminhamento a vítimas de violência de género e a vítimas de violência doméstica. Infelizmente, este espaço que funciona aqui na Câmara Municipal e que tem articulação com a PSP e com uma estrutura que funciona 24 horas por dia, de psicólogos e de assistentes sociais para situações de emergência, e infelizmente este espaço tem tido muita procura. Depois temos o nosso Gabinete de Ação Social, que, caso algum cidadão se dirija à Câmara, é feito o encaminhamento para esse cidadão. Agora, a garantia da liberdade das pessoas é uma tarefa que hoje em dia cabe às polícias. Isto é, se um cidadão qualquer sentir a sua liberdade ameaçada, tem a Polícia de Segurança Pública, que está aberta 24 horas por dia, funciona 24 horas por dia, não fecha, a esquadra da PSP está sempre aberta, justamente para proteger a liberdade dos cidadãos. Já houve um tempo em que as polícias eram encaradas como uma ameaça à liberdade dos cidadãos, era assim antes do 25 de Abril. Tudo mudou. Hoje as polícias servem para proteger os direitos e as liberdades dos cidadãos. E, portanto, em primeira linha, é esse o serviço. Se houver uma ameaça à liberdade física, à liberdade de circulação, uma ameaça à vida dos cidadãos, aquilo que o cidadão deve fazer
é dirigir-se de imediato à polícia, que está aberta 24 horas por dia, ou dirigir-se ao tribunal. Ficam a saber também que o tribunal tem um serviço que é o Ministério Público. E se algum cidadão se sentir ameaçado, ou vai à polícia, de imediato, se tiver urgência e necessidade, a polícia tem o dever de proteger o cidadão. Ou vai ao tribunal apresentar uma queixa. A Câmara, digamos assim, não tem competência para tratar dessas matérias. Na parte em que a Câmara tem competência, a Câmara já tem estas respostas de que vos falei. Mas, obviamente, estaremos disponíveis para discutir a vossa proposta. Era isto que tinha a dizer sobre as propostas vencedoras. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então estão abertas as inscrições para quem pretender intervir em relação a esta matéria e questionar. Alguém se pretende inscrever? Não? Não há inscrições? Pronto. Eu ia só pedir se os alunos se articulavam e indicavam uma data da sua melhor conveniência, porque este filme foi contratado especificamente por vós, por causa do tema que aqui colocaram, e, portanto, se depois se organizavam e até diziam à Câmara se justifica fazer uma ou duas exibições do filme. Portanto, ficávamos depois a aguardar o vosso feedback. Não há intervenções, portanto, sendo assim, vamos quase dar por concluída a nossa sessão com a leitura da minuta, está bem? Ora, só um momento que eu vou aqui conversar com o nosso secretário para alinhavarmos a minuta. Então, o nosso secretário vai fazer a leitura da minuta, vocês prestam atenção, porque depois é a partir desta minuta que se vai fazer a ata, está bem? Aos 3 dias do mês de maio do ano de 2023, pelas 14h30, 15 horas, reuniu a Assembleia Municipal Jovem de São João da Madeira, na Sala das Sessões, cita no primeiro piso do edifício do Fórum Municipal, com a seguinte ordem de trabalhos. Período antes da ordem do dia. Declarações sobre assuntos de interesse geral e relacionados com o Conselho. Artigo 10. Normas de funcionamento. Período da ordem do dia. Aprovação da ata número 1, mandato 2022-2023. Apresentação de questões relacionadas com as propostas subordinadas ao tema Alerta pela liberdade e pelos direitos de todos nós. Artigo 11. Normas de funcionamento. Analisados e discutidos os pontos constantes desta ordem de trabalhos, seguiram-se as respectivas deliberações. Não houve deliberações. Pois não. Período antes da ordem do dia. Declarações sobre assuntos de interesse geral e relacionados com o Conselho. Artigo 10. Normas de funcionamento.
Registaram-se as intervenções dos deputados Vasco Rocha, da AEJSC, Laura Oliveira, Serafim Leite, Maria Eduarda Oliveira, Serafim Leite, Daniela Castro, AEJSC, Diogo Gomes, Oliveira Júnior, Filipa Monteiro, AEJSC, Mariana Martins, Serafim Leite, Benedita Pereira, Serafim Leite, Bernardo Fonseca, acho que é da Serafim Leite também, Cláudio Silva, Serafim Leite, Mariana Santos, Serafim Leite. Registra-se também... Eu peço desculpa, o que esteve o vosso colega a ler não é relacionado com o período da ordem do dia, mas com o período antes da ordem do dia, está bem? Portanto, será feita essa alteração. Registra-se também a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. São período da ordem do dia. Não houve intervenção, foi só o Sr. Presidente. Exato. E agora vejo. Sim. Aprovação da ata número 1, mandato 2022-2023. Foi apresentada e discutida a ata, referida em título, previamente distribuída a todos os membros desta Assembleia Municipal Jovem. Deliberação. A ata foi aprovada por unanimidade. Apresentação de questões relacionadas com as propostas subordinadas ao tema Alerta pela liberdade e pelos direitos de todos nós. Artigo 11, normas de funcionamento. Registrou-se a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal e não se registraram intervenções dos deputados. Agora diz lida. Lida o teor da minuta, foi a mesma posta à discussão. Quer dizer que está posta à discussão se vocês têm alguma coisa a dizer em relação ao que foi lido. Não têm nada a dizer? Então vamos passar à aprovação. Quem vota contra? Há um? Sim, faz favor então. Tem uma correção. Desculpa. Diz. Tens o nome dele? Qual? Sabes? Diogo Gomes. Exatamente. Muito obrigada, é exatamente isso. É para isso que se lê a minuta, para se fazerem as correções adequadas. Muito obrigada pela tua intervenção. Mais alguma questão? Não? Então podemos passar à aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta está aprovada por unanimidade e a partir daqui será elaborada a ata e eu dou por concluída esta sessão. Muito obrigada pela vossa participação e convidamos-vos agora para o nosso habitual lanche. Muito obrigada e um bom trabalho até ao final do ano letivo, que nos encontraremos depois na nossa visita a Lisboa.